a história veio por causa do meu pai, né? Então, meu pai era um botafoguense muito fanático, eu diria. E foi, de fato, não é aquela história, né? De, você vestiu a primeira camisa do Botafogo. Não, a minha realmente tem a foto lá, eu tô com a primeira roupa do Botafogo. O meu quarto tinha quadrinhos do Botafogo. Tinha, na época que o Pato Donald era o Botafogo, né? Então tinha carteirinha, tinha brinquedinho com o Pato Donald do Botafogo. Então não tinha como, sabe? Não tinha como ser outro time. Então isso começou tudo por causa do meu pai. E aquela, teoricamente, lavagem cerebral que os pais fazem nos filhos para você seguir aquele caminho. E eu acabei não conseguindo ir ao estádio com meu pai. É uma situação que, tipo assim, eu fico triste e que me abala, porque eu gostaria que meu pai tivesse nesse momento comigo, sabe? E eu queria que estivesse vendo o que o Botafogo é hoje, porque quando meu pai faleceu, foi na época do Covid, então, exatamente naquele momento, o Botafogo era uma draga, né? Sim. E a minha esperança naquele ano tava no Honda, porque eu amava o Honda, do videogame. Eu tenho a blusa do Honda. Só era o Honda, né? Eu ainda não vi. Não hoje, usei ela certamente, você deve ficar triste vendo aquela camisa. Eu era doido no Honda, pô. Videogame. Te entendo também. Então, tipo, eu era doido no Honda, videogame, tava jogando, e eu, pô, era super fã. Eu falei, cara, como é que esse cara vai vir pro meu clube e tal? E era muito fã. E ele usando a 4 ainda, que é uma camisa que, pô... Eu tenho a camisa da seleção do Japão, por exemplo. E nisso, eu fui me apaixonando não só pelo Botafogo, mas por futebol. E aí tem a marca, né, do início ali, quando eu comecei a ter mais noção de futebol, ver o Dodô, né, então aquele time de 2007 pra mim, é encantador. Inclusive, é uma marca negativa que eu tenho de meu primeiro sofrimento com o Botafogo, que é a Ana Paula Madeirinha. Então, tipo assim, é um trauma que eu tenho até hoje de Copa do Brasil. A nossa geração tem muito esse trauma, eu tenho muito medo desse trauma. Lógico que parte disso foi curado em 24, mas eu quero ganhar a Copa do Brasil pra me sentir livre disso. Sim. Mas, assim, aí meu pai, ele foi me alimentando muito isso do Botafogo. A gente teve esse sofrimento em 2007 junto, e ele falava que, pô, essas coisas são assim, acontecem no futebol e tal. Né, a gente acabou tendo uma família separada, né? Então fui morar mais com a minha mãe e tal, mas eu continuei estando em volta do meu pai. Só que o Botafogo foi indo de cada vez pior, né? Então o pai, eu acho que de vez em quando você vê que você tá mais embaixo, né, pra baixo, assim, principalmente o clube, ele tem uma conversa. Eu acho que eu tenho uma conversa que eu lembro até hoje com meu pai, que meu pai chegou pra mim e falou assim, olha, falando sério, tipo, com você, eu não tenho problema nenhum se quiser torcer por outro clube. Porque você tá torcendo pro Botafogo há muito tempo. E, pô, seus amigos, obviamente, devem te zoar. Você deve ficar chateado com isso. E você não tem como responder e tal. E aí era aquela parada, tipo, de meu pai chegar ao ponto de não romantizar mais aquilo comigo, sabe? Sim. E eu falei, não, que isso, cara? Por que você tá falando isso pra mim? Tipo, eu não tenho por que torcer para outro clube. Eu sou Botafogo e tal. E depois disso vem a questão do Louco Abreu, que é uma marca pra mim. Eu acho que eu já falei isso, tipo, lá no Camisa 13, se eu encontrar o Louco Abreu, capaz de eu chorar, porque eu acho que mas eu fiquei igual uma criança, porque ele eu acho que naquele momento, a conversa que eu tive com meu pai, a vinda do Louco Abreu depois, ele é a confirmação de que eu tinha que ser Botafogo. Tipo assim, pô, não desiste. E aí, quando o Louco Abreu faz o gol, e tem toda aquela questão também, e eu acho que até hoje eu falo isso, né? Acho que ter um cara com coragem, eu acho que me passou essa coragem também, que, pô, ele faz o gol de cavadinha saindo, né? Então, tipo assim, tem que ter muita coragem pra fazer aquilo. Ainda mais com o Maracanã lotado. E aquilo ficou emblemático. E eu falei, pô, é isso. Tipo, a gente tá com um cara que demonstrou confiança pra mim e que eu não tenho que achar que o meu time é coitado. Né? Eu não gosto dessa sensação pro Botafogo. Eu não gosto do Botafogo em se ver o Botafogo uma criança, coitado e tal. Acho que o Botafogo é uma potência, ele tem que ir pra cima aí, de frente com os adversários, seja quem for. Acho que todo time, na verdade, tem que ter esse pensamento. Então, aquilo ali foi amadurecendo dentro de mim, eu fiquei de boa com o meu time, fui seguindo. E aí, quando chega o ano da pandemia, né, voltando, meu pai faleceu, e aí, tipo assim, meu pai me ligava muito pra perguntar sobre o Botafogo. Então, eu era meio que o GE dele. Ele chegava e falava, pô, e aí, esse cara aí que chegou e contratou agora, esse cara é bom? Aí eu falava, não, pai, esse cara aqui veio não sei da onde e tal, tem tanto de altura, joga com pé tal e tal, e ele não acompanhava mais jornal, né, então. E aí ele falou, pô, por que você vê, como é que você sabe disso tudo aí? Ele falava sempre que eu tinha que ser jornalista, porque eu sabia muito de futebol. Eu falei, pô, cara, que jornalista, cara. Pô, jornalista, ninguém vai ser jornalista e falar só de Botafogo. Eu sei sobre Botafogo, porque você me ensinou. E aí, tipo, nisso, ele faleceu, era um Botafogo e Ceará, eu queria levar ele. Eu falei com ele 2 dias antes do jogo, e eu tava me preparando pra levar ele ao jogo, realmente.
né? Ainda não tava naquele lockdown completo, né? Ainda tava podendo ir ao estádio. Acho que nesse jogo depois tem esse jogo e depois Foi para. perto da estreia do Honda, se eu não me engano. Isso aí. Eu queria que juntasse os dois, já tava imaginando que fosse estrear. E aí não rolou, e aí é um sentimento que eu fico até hoje. Então, tipo, tem o meu vídeo lá no meu perfil, que, pô, eu choro igual criança. Sim. Quando acaba o jogo, pra mim, o gol de 24, quando acaba o jogo da Libertadores, pra mim, eu tive realmente a sensação que eu tava sendo abraçado. Tipo, sabe? E não só pela torcida, que vem pô, uma infinidade de gente me abraçando, porque eu tenho história engraçada desse jogo, mas também porque... a presença ali, eu só sabia gritar que, tipo assim, pô, é por você, pai, que não sei o que e tal. Porque meu pai morreu, tipo assim, meio que desacreditado com o Botafogo, sabe? Então, por exemplo, eu tinha uma bandeira como essa e eu botei no túmulo dele e ficou lá. Pra mim, metade do Botafogo tá lá, ainda. Eu sou a outra metade do Botafogo. Então, eu sou filho único do meu pai. Então, eu sou a outra metade. Eu queria manter a importância do meu pai aqui ainda. Então, pra mim, tipo, a junção disso com o Camisa 13 hoje é eu mantendo ainda o botafoguismo do meu pai vivo. Então, essa é a importância pra mim do Botafogo, nesse sentido. Ela caminha junto com meu pai. É como se meu pai ainda estivesse comigo do meu lado e com aquela resenha nossa de Botafogo, de domingo e tal. A gente, pô, quando tava só eu e ele em casa, a gente ia no mercado pra se preparar pra ver jogo e tal. Pra, pô, quando eu comecei a beber, tomar cerveja junto e conversar sobre o jogo. E até com meu tio, por exemplo, que não era botafoguense, ele parava pra ver com a gente, porque falava, pô, vocês torcem o Botafogo igual maluco, vou parar aqui pra ver vocês. Então... a gente conseguir criar a união das pessoas em volta disso, sabe? Tipo, até da família mesmo, que só tinha eu e ele de Alvinegro, então todo mundo comprava essa ideia do Botafogo.